Boa tarde, gente linda! Eba! Hoje vamos iniciar nosso PET volume 2. Vamos aprender ainda mais. Graças a Deus, acabamos com o PET volume 1 e foi um sucesso. A nossa turminha no nosso cantinho virtual, com a ajuda da família, fez tudo passo a passo, aprendendo tudo que estava ali para a gente aprender. Obrigado, família, por cooperar e ser parceira neste período. Como sempre, vocês estão junto com a gente em todas as atividades. Obrigado mesmo. A sua participação faz toda a diferença. Gatinhos e minhas gatinhas, estamos iniciando o nosso PET volume 2. Isso mesmo! Nossas atividades remotas têm sido proveitosas. Agradeço a participação de todos vocês e da família que vem acompanhando cuidadosamente cada uma das nossas crianças durante todo este período em que nós estamos de quarentena. É essencial que todas as crianças possam realmente estar fazendo as atividades aqui no nosso cantinho virtual. Quanto mais a gente aprende, mais sabidinho vamos ficar. Então, vamos lá? A casa e seu dono. Elias José. Bem-vindos! O que será isso? Vamos ver? Nossa, que confuso! Uma figura com uma frase e um nome de uma pessoa. Qual o título desse texto? Ah, então aquilo é um título. A casa e o seu dono. Como sabe que esse é o título? Ah, eu acho que é porque tem o nome de uma pessoa por baixo. Deve ser o autor do texto, né? Os títulos nos ajudam a descobrir o assunto do texto? Pensando pelos textos que eu já li, com certeza a maioria dos títulos trazem informações que dariam para a gente imaginar o que vai ter no texto. O que vocês acham que será tratado neste texto? Olhando a figura, o nome do texto, o que será tratado neste texto? Vamos ver? Olha o texto aí. A casa e o seu dono, Elias José. Esta casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Esta casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Esta casa tem telha. Quem mora nela é a abelha. Esta casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Esta casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Nossa, que interessante! Ele descobriu no final do texto que não falou em casa de gente. Só tem animais morando nessas casas.
macaco, jumento, lata, não, barata e elefante. Tá certo. Vamos lá. Qual é o título deste texto mesmo? A casa e o seu dono. Quem é o autor? Elias José. Vamos circular então o título do texto e sublinhar o nome do autor. Agora vamos colorir as rimas que aparecem neste texto. Rimas a gente já aprendeu que é quando a palavra tem uma sílaba com o mesmo som da outra. Exemplo, caco, macaco. Todas as duas palavras terminam com aco. Interessante. Refrescamos a memória em relação ao que é rima. Então, cada par de rima, par são duas palavrinhas, lembra do par de sapatos? Então, cada par de rima, nós vamos colorir de uma cor. Por exemplo, caco, macaco, eu vou colorir de marrom. Cimento e jumento, eu vou colorir de cinza. Telha e abelha, eu vou colorir de amarelo. Lata e barata, eu vou colorir de vermelho. Elegante e elefante, eu quero colorir de azul. Entenderam? Que bom! Sei que vocês são muito espertos e vão fazer direitinho. Vamos clicar no link que a tia irá colocar no grupo e escutar essa história. Agora, meus amores, quero ver quem já aprendeu sobre poema. Esse gênero textual que nós estamos trabalhando desde segunda-feira. Pois é, a tia fará um monte de perguntas e vamos lembrar o que aprendemos de verdade. E aquilo que a gente não conseguiu aprender ainda, nós vamos aprender hoje e reforçar o que a gente já conseguiu entender. Número 1. Com este texto é apresentado. Como este texto se apresenta. Como ele está. Olhando para ele, o que é que a gente vê? A gente vê apresentando versos, frases estruturadas, uma embaixo da outra. Aqueles versos ali, ó, pequenininhos, um embaixo do outro, sem continuar na frente. Mesmo que tenha só uma vírgula, a palavrinha continua na linha de baixo, porque é um verso. É importante perceber que a maneira como as palavras estão dispostas, colocadas, escritas na página, apresenta um importante significado para a sua interpretação. Isso faz toda a diferença na produção de um poema. Entenderam? Vamos para a próxima. Vocês sabem como se chama este tipo de texto que a gente acabou de ver? A casa e o seu dono? Claro que sim! Muito bem, poema. Então, vamos lá. Essas perguntinhas você vai responder para alguém que está aí com você na sua casa. Vai ler novamente o poema cuidadosamente, depois ler para esse adulto em voz alta e responder sobre qual assunto ele fala, para que esse poema serve, o poema tem quantas rimas, quais as rimas que ele tem, os animais que aparecem nesse texto, por qual motivo esses animais aparecem ali. Isso você vai perguntar e responder para este adulto se ele não souber. Agora uma dúvida. Vocês já leram ou ouviram leitura, declamação de algum poema? Onde? Lembram qual poema era?
Ah, eu já sim. E eu tenho certeza que vocês também. Aí na nossa escola, no recital de poesia. Na nossa sala, cada sala tem o recital de poesia dentro da sala. Também depois lá na Funcime, onde tem o final, onde aqueles que apresentaram da melhor forma, se prepararam para declamar a poesia, vão lá para cima do palco e concorrem para ver quem é o melhor em declamar poemas. E é muito legal. Eu lembro de um, A Bailarina. E é muito chique esse texto da bailarina, esse poema. Muito bom. Vocês sabem para que geralmente os poemas são produzidos? Sabem ou não? Vou responder para vocês. A maioria das vezes são escritos pensando em vocês, crianças. Os autores chamam vocês de público infantil. Buscam emocionar, alegrar e sensibilizar o leitor. Mas é claro que os poemas não são feitos só para criancinhas, também são feitos para adultos e jovens. Vamos pensar mais um pouquinho sobre os poemas. Quem geralmente produz os poemas? Os poemas, quem produz, quem escreve os poemas, são os poetas, pessoas que têm muito domínio da língua e sensibilidade, criatividade para escrever. E são produzidos para todas as pessoas de forma geral. Eles produzem para qualquer pessoa. Ah, então poetas são pessoas que gostam de brincar com as palavras. Hum. Sabendo disso, a gente tem que descobrir por que existe o poema. Qual a função que o poema tem? E onde que a gente encontra os poemas? O poema tem a função de divertir as pessoas, de entretenimento, deixar a gente alegre, feliz. E onde que a gente encontra eles? A gente pode encontrar em livros, pode encontrar na internet, em várias outras coisas. Às vezes, num papel que uma pessoa produziu e esqueceu por ali num caderno. Um poema, ele tem muito significado e a maioria das vezes se produz com rimas. A intenção, então, do poeta escrever um poema é que as crianças e todas as outras pessoas se emocionem, se sensibilizem, se alegrem em relação àquelas palavras que estão lendo. Agora que nós já descobrimos isso tudo sobre o que é poema, qual a função que ele tem, para que ele serve, quem o escreve, a gente vai descobrir um pouquinho mais de como é legal ler poesias com a turma do quintal, brincando de ler poesias. Doroteia foi sorteada para ler o poema Diamante por um Instante. É um poema do livro Minha Ilha Maravilha, de Maria Colazante. Clique no link. A tia vai colocar aqui embaixo no nosso cantinho virtual. Agora, meus anjinhos, vocês vão pegar o seu pet na página 3. Veja algumas atividades que nós vamos fazer hoje.
Primeiro, nós vamos copiar o texto A Casa e o Seu Dono no caderno. Vamos usar as 3 linhas, caprichar na letrinha cursiva e fazer os traços do capricho. Muito bonitinho, como vocês sempre fazem. Número 2, nós vamos ilustrar o texto. De acordo com o que está escrito lá, vai fazer os desenhos para ilustrá-lo. O número 3, nós vamos circular no texto que você copiou no seu caderno todas as palavras que rimam, circulando as palavrinhas de acordo com as rimas, cada dupla de rima, uma cor a gente vai usar. Macaco, caco. A tia explicou lá no início, lembra? Aí vai colorir da mesma cor as duas palavras, porque é as duas que rimam. Então, por exemplo, pode colorir macaco e caco de marrom. Pode colorir as outras palavras da cor que vocês quiserem. Agora, vamos para a próxima atividade. No caderno também, vocês vão copiar e vão responder essas palavrinhas. Aqui embaixo, vocês vão olhar as palavras que estão em destaque do poema e vão colocar as palavras que rimam com elas. Então, colocar lá, ó, destaque do poema, as palavras que rimam. Caco rima com, vai escrever. Bonita rima com, vai escrever na frente. Cimento rima com, telha rima com, lata rima com, elegante rima com, repente rima com. Vai escolher as palavrinhas que estão rimando com essas que estão aqui e vão colocar. Como vocês já coloriram as palavras que rimam, vai ser facinho responder essa número 4. Agora, para terminar sobre as partes do poema, nós vamos ver um poema na moda por Nando Reis. É divertido fazer rimas. Diante da pergunta o que é um poema, as crianças deram as seguintes respostas. Vocês vão escutar as respostas que eles deram e vão escutar o poema que o Nando Reis fez. É muito lindo, vocês vão gostar, eu tenho certeza. A tia vai colocar esse link aqui embaixo no grupo. Agora, a atividade 2 do nosso PET, que está na página 4. Vamos mudar as sílabas de palavras para formar novas palavras. Lembra que a gente já fez isso antes? Então, agora eu quero ver para valer no nosso PET quem vai saber responder. Utilize a lista de palavras como base para criar novas palavrinhas. Palavra base: casa, novas palavras criadas. A tia deu sugestão aqui, ó. Olha a dica: casaco, cama, mesa, casamento e capa. Casaco, a tia usou o K e o SA. Cama, a tia usou o K. Mesa, a tia usou só o SA. Casamento, usei o K e o SA. Capa, eu usei só a sílaba K. A palavra base depois é mora. Eu coloquei nas palavras que eu criei. Bora, usei só a sílaba ra. Mola, usei a sílaba mo. Morada, usei a palavra inteira, as duas sílabas, o mo e o ra. Moto, usei só a sílaba mo. Cara, usei só a segunda sílaba e última dessa palavra, que é o ra. Então, agora vocês vão fazer novas palavras com a palavra bonita e a palavra lata. Quero ver quem vai fazer e quais palavrinhas vocês vão usar. Então, meus amores, mãos à obra. Que Deus nos abençoe nesse PET volume 2. É muito bom estarmos sempre juntinhos no nosso cantinho virtual. Vamos continuar as nossas atividades agora. Beijos!